Glória a Deus, quero saudar a todos com a paz do Senhor, com alegria chegar até você com o novo quadro Pode Contar Pastor. Esse quadro vai ferver. Que Deus te abençoe, estamos aqui hoje para mais um podcast, mas antes quero aqui louvar a Deus pela nossa equipe que está aqui reunida. Cadê o barulho da equipe? Forte. Também quero pedir que vocês nos sigam nas nossas redes, no canal do YouTube e também no Instagram. Siga lá, você que ainda não nos segue, né, no Instagram e no YouTube, seja inscrito, ative lá o sininho para você receber as nossas notificações e dê um joinha, curte lá, para que você possa também interagir conosco. Temos o patrocínio da MF Estamparia. MF Estamparia, que você possa também acessar as redes aí, muita coisa boa lá, de qualidade, e certamente você vai ser alcançado aí por essa MF Estamparia. Hoje, nessa estreia do quadro Pode Contar Pastor, quero aqui fazer a apresentação do nosso convidado aqui mais especial, ele que é pastor, profeta, pregador, casado com a irmã Débora, hoje atualmente congrega no setor 18 de Vila Espanhola. Está conosco aqui meu querido amigo e irmão, pastor Rogério Moura. Pastor Rogério, alegria recebê-lo aqui. Glória a Deus, Pai do Senhor, povo de Deus, povo abençoado. Que alegria poder participar desse lindo trabalho. Meu amigo, pastor Marcelo, a paz do Senhor, muito obrigado pelo carinho, respeito. Você sabe que o senhor é um irmão, um amigo e também é profeta, pastor, e eu descobri hoje que ele é cantor. Mistério. É mistério. Que alegria, que Deus continue abençoando essa equipe maravilhosa também. Vocês não vão fazer barulho pra mim também, não? Aê! Deus abençoe. Glória a Deus, é uma alegria ter aqui o pastor Rogério. Pastor Rogério que por muitos anos, aproximadamente 15 anos, ele pertenceu aqui ao nosso setor 8 da Ademar. Ele, na verdade, está ali emprestado para o setor de Vila Espanhola, passando um tempo ali, um período, mas foi cerca de 15 anos, pastor Rogério. Quase 15 anos. 14 anos e meio. 14 anos e meio. Pastor Rogério já dirigiu aqui algumas congregações, como a congregação de Vila Clara, por onde ele passou ali por 2 gestões, fez um grande trabalho, inclusive ali na reforma daquele templo em Vila Clara. Me lembro o pastor Rogério ali numa luta com aquela reforma, mas ficou muito linda a igreja. Ele teve 2 gestões ali e, na verdade, eu esqueci de falar que ele também é construtor, porque por onde ele passou, ele fez reformas, construiu também uma congregação de Jardim Colonial, que ele também, por um período, ele esteve ali pastoreando aquela congregação, deixando a sua marca também ali, embelezando aquele templo. E agora o pastor Rogério, ele vive um momento novo no seu ministério, inclusive quero abrir aqui para ele essa oportunidade de falar esse momento que ele está vivendo, porque agora ele é pastor, mas está como pregador aí, itinerante, pregando a palavra em muitos lugares. Pastor Rogério, fala um pouco para nós de como o senhor está hoje atualmente. Ouvindo o senhor falar aí, passou um filme na minha cabeça de Vila Clara, Jardim Colonial. Me deu experiências tremendas de Deus pertinho. Hoje eu estou no setor 18, né? Vila Espanhola. Hoje o meu pastor setorial é o pastor José Domingos Vieira. Abraço ao pastor Domingos. Deus abençoe o pastor Domingos. É isso aí, um abraço ao meu pastor. Toda a família. Deus te abençoe, meu pastor. Cleide, uma mulher de Deus, uma família, pastor Marcelo, maravilhosa. O senhor conhece, já foram os nossos pastores aqui no setor 8, na outra gestão. E eu optei para ser pregador. Eu sempre quis ser pregador. E apareceu essa oportunidade, orei a Deus, Deus veio falando conosco e Deus começou a abrir as portas. E aí eu tive mais tempo de orar, de jejuar, ler Bíblia e eu percebi que as portas começaram a se abrir e aí nós entramos por esse caminho. Amém, que benção. Pastor Rogério, eu acredito que muitos pregadores estão nos assistindo, até porque
o podcast, ele tem esse lado ministerial. Sim. E qual hoje o conselho, o senhor que está hoje aí como pregador itinerante, podemos assim dizer, né? Atendendo as agendas, não só aqui em São Paulo, mas por todo o Brasil. Mas o senhor já começou lá atrás, né? Devagarzinho, aquele período, né, de adaptação. E qual o conselho que o senhor daria hoje aos pregadores, aqueles aspirantes que estão aspirando aí, pregar a palavra, ser itinerantes? O senhor poderia trazer esse conselho? Sim. Hoje nós estamos vendo um tempo que a gente ouve muito as pessoas bater muito em pregadores que não tem pastor, que não tem igreja. Primeiro, ele tem que ter pastor. Ele tem que respeitar a sua liderança e orar, jejuar e ler muita Bíblia. Esse é o meu conselho para você. Respeitar, ter pastor, respeitar a liderança, porque, pastor Marcelo, se nós não tivermos bem dentro da nossa casa, como é que nós vamos abençoar a vida de alguém? Como é que nós vamos pregar ou levar respeito para alguém? Não tem como. Então, ter pastor, ter liderança, respeitá-lo, jejuar, orar e ler Bíblia. Muito bom. Inclusive é uma frase que hoje é muito falada, que quem não senta para ouvir não é apto para ensinar. Exatamente. Então é muito importante aí para os pregadores, aqueles que a agenda está, que já tem uma agenda ou posteriormente vai ter, sempre lembrar que o pastor Rogério está nos instruindo aqui a ter o pastor, a respeitar a congregação local, a ser instruído, ser pastoreado, a participar do culto de doutrina, participar dos eventos. Isso é muito importante e vai te dar mais autoridade, mais graça, mais ousadia e mais propriedade para você pegar a palavra do Senhor. Aproveitando que o pastor Rogério hoje está aqui nesse novo quadro, Pode Contar, Pastor, eu quero, pastor Rogério, perguntar a aparência. O senhor hoje está com um penteado diferenciado, um terno, né? Isso conta para o pregador? Isso é importante? Conta, com certeza. É muito bom você andar bem arrumado, bem vestido, né? Assim, não vai ficar bonito, né? Porque se não for o Espírito Santo, não adianta, né? Mas isso conta bastante. Amém. Que bênção. Pastor Rogério, o senhor começou muito cedo. Conta um pouco da sua história ministerial. Quando o senhor te chamou, quantos anos o senhor tinha, quanto tempo o senhor está no ministério? O senhor pode nos falar? Eu vim de uma vida muito difícil. Deus me tirou do tráfico, da prostituição, das drogas. Nunca fui usuário, mas sempre trabalhei para traficante. E o Senhor me chamou, eu tinha 18 anos. 18 anos. E de 18 anos para cá, eu comecei a trabalhar. Eu não sei se vocês conhecem, para político, eu segurava a faixa no farol, entregava panfleto. E sempre assim, os meus companheiros na época, Marcelo, eles falavam assim: volta, você está ganhando pouco, isso aí não é nada e tal. Eu sempre renunciei. E eu comecei a andar com pessoas que oravam, que ia para monte, e essas pessoas me levavam. E eu senti um desejo muito grande quando eu via as pessoas pregarem, quando as pessoas profetizavam. Aquele primeiro amor, quero ser pregador, quero ser profeta, e sempre busquei. Eu me lembro que não sei se vocês conhecem o Gideões Missionário. Sim. Aquela grande festa. Eu frequentei lá 6 anos consecutivos, mas ia para ver os pregadores. Eu ficava encantado. Eu dizia: Deus, eu quero ser pregador. Deus, eu quero ser pregador. E antes de eu vir ao Belém, eu congregava em outra congregação. Isso aqui é muito forte que eu vou dizer, pastor Marcelo. Eu tinha 2 obreiros na igreja. E eu não tinha cargo nenhum. Recém, novinho na fé. Novo convertido. Novo convertido. E toda vez que eu tinha uma oportunidade, que a irmã me dava uma oportunidade de oração ao pastor, eu tremia muito. E você sabe, falava coisa errada e tal. Mas eu dizia sempre para eles: olha, eu vou ser pregador e pastor. Eu vou ser pregador e pastor. E eles davam risada de mim. Quanto tempo que o senhor tinha de... Eu já tinha uns 2 anos. Já tinha uns 2 anos. Já tinha uns 2 anos.
E aí, com 20, 21 anos. E aí, eu falava isso pra eles. E eles davam risada de mim. Para com isso, você nunca vai ter sucesso, tal. Mas eu sempre, na minha oportunidade, disse, eu vou ser pregador, eu vou ser pastor. E eles sempre davam risada de mim. Mas quanto mais eles falavam isso, mais eu ia pro monte orar. Eu gostava muito de monte naquela época. Com 2 anos de crente, já frequentava monte, já buscava vigília, Deus. Já tinha um desejo de pregar. Sim. E lia e buscava demais. E todas as vezes. Isso eu posso falar que todas as vezes. Para com isso. Deixa isso pra lá. Isso aí não é pra você. Mas quanto mais eles falavam, mais eu buscava o Senhor. E só uma observação. Era Ministério do Belém, Assembleia de Deus? Não. Era outro ministério. Outro ministério? Qual? Ministério de Americanópolis. Assembleia de Deus, isso, Ministério de Americanópolis. Isso, Ministério Então foi ali que o senhor começou a fé. Foi ali que eu comecei. Foi ali que eu comecei a desenvolver os talentos. E aí Deus começou a me dar os dons. Fui batizado com o Espírito Santo. Deus começou a me dar o dom da palavra. As pessoas começaram a me ensinar. E aí, esses dias, como é interessante. Esse dia não, mês de novembro de 2022, eu fui pregar no estado do Amazonas. E na sexta-feira eu preguei, Davi Sarce cantou. E no sábado eu preguei e a Gabriela Rocha cantou. Aquela multidão, aquele mar de pessoas. E aí eu voltando, né, no avião, o Senhor me fez lembrar. Tá vendo? Se você tivesse parado, se você tivesse dado ouvido a eles, você não estaria aqui. Mas eu tenho uma história para contar aqui. Quero aproveitar esse momento. Você não pode ficar dando ouvido ao que as pessoas falam, porque eles não sabem o projeto de Deus na sua vida. Escuta isso aqui. Uma vez tinha um monte de sapinho e eles estavam passeando no parque. E alguns deles caíram no buraco. E os que ficaram lá em cima, eles começaram a dizer para os que estavam lá embaixo: vocês vão morrer, vocês não vão conseguir sair daí. E realmente, alguns daqueles morreram, mas ficou um. E aquele um que estava tentando sair, pular, ele conseguiu pular daquele buraco, ele conseguiu se salvar. Moral da história, sabe o que aconteceu? Ele era surdo. Então ele não estava ouvindo o que os seus amiguinhos lá em cima estavam dizendo para ele. E aí ele se salvou. O grande problema é quando as pessoas dão ouvido ao que outras pessoas falam, porque eles não sabem o que Deus tem na sua vida. E hoje, esses dois obreiros, um está desviado e outro continua no mesmo lugar. Meu Deus. E eu tô aqui. Olha onde eu tô. Glória a Deus. Fiz programa de rádio, tô aqui com vocês. Deus tem nos abençoado poderosamente. Mas esse é o caminho. É não desistir e não dar ouvido ao que as pessoas falam. Amém. Já é uma lição para nós. E, pastor Rogério, o senhor tem um testemunho muito forte. Conta um pouco para nós de onde Deus te tirou. Né? Você falou que foi com 18 anos, né, que o senhor aceitou a Jesus. Mas antes dos 18 anos, como foi? Conta um pouco para nós a sua história. Com 15 anos eu me envolvi. Com 15 anos eu já comecei a andar com pessoas erradas. Com 15 anos eu já comecei a fazer até que o diabo duvidava. 15 anos? 15 anos de idade. 16 eu fui se aprofundando. E eu fui me aprofundando cada dia mais. Só que eu acho tão interessante, pastor Marcelo, que eu nunca fui um usuário. Olha que eu já cheguei a buscar, a trazer, a enrolar a mesa assim cheia de drogas e nunca me deu vontade. Eu já fui gerente, eu fui homem de confiança, e só que eu nunca tive vontade de usar. E só que quando eu vi aquelas pessoas fazer filas para buscar aquela, sabe aquela pestinência que fala, né? Abstinência. Abstinência, isso. Eu ficava assim já triste, mas os meus pais já eram crentes. Mas uma outra coisa, pastor Marcelo, que me marca é quando eu ficava na esquina, e o pastor Vitor Ângelo, acho que vai conhecer, que eu vou falar aqui agora, a saudosa irmã Imaculada. Todas as vezes que ela me via na esquina, ela dizia:
Rogerinho, hoje eu orei por você no ciclo de oração. Rogerinho, eu coloquei o seu nome no ciclo de oração. Rogerinho, você vai ser um pastor. Todas as vezes que ela passava, que ela me via, ela falava alguma coisa. E nesse período, desculpa cortá-lo, só para incrementar um pouco aqui o testemunho, na sua família ninguém servia a Deus? Só minha mãe. A sua mãe servia? Só minha mãe. Depois veio meu pai, mas primeiramente foi minha mãe. Outra coisa que me marcou muito é que quando eu chegava em casa, várias vezes, não importa a hora, depois da meia-noite, minha mãe estava de joelhos orando. E quando eu chegava em casa, ela falava assim: filho, Deus, obrigado por o Senhor ter trago o meu filho mais uma vez para dentro de casa. Eu dei muito trabalho, trabalho demais. As pessoas queriam ver ou eu preso ou eu morto. Eles tinham medo. Por quê? Porque quando o diabo incorpora e dá uma arma na sua mão, você fica doido. Você acha que você é o tal, você acha que você é o bam. Mas não é. E a Bíblia vem dizendo que há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o fim deles são o caminho da morte. E eu estava indo por esse caminho. Só que eu acredito muito que Deus respondeu às orações da minha mamãe. Deus respondeu às palavras da irmã saudosa, irmã Imaculada. E aí o Senhor veio trabalhando. E para mim chegar aonde eu cheguei, eu tive vários sustos. Eu passei na beira da cova. Sabe o que é beirando a cova? Isso são poucas pessoas que sabem. Agora sabe porque eu já falei para alguns podcasts, para alguns na live também. Eu me lembro que essa foi o que eu fiz um propósito com Deus. Nós tínhamos a nossa equipe embaixo. Aquela época era briga de gangue, né? De morro, o morro do outro lado e tal. E eu não me lembro que eu fui fazer do outro lado do morro. E lá eu encontrei um rival. Quando ele me viu, eu estava desarmado. Quando ele me viu, ele já sacou a arma. Eu só sei que deu tempo de eu falar assim, pastor Marcelo: Deus, se o Senhor me tirar dessa, eu vou para a igreja. E eu usei essas palavras e saí correndo. Pastor Marcelo, ele sacou a arma, atirou. Eu pulei tanta casa, eu não sei como eu consegui pular tanta casa. E eu consegui escapar daquele episódio. Mas o coração saindo pela boca, fui para casa. Eu falei: não, essa vida não é para mim. E uma certa vez, eu fui num culto de festa do ciclo de oração lá perto de casa. E naquela noite, na sexta-feira, eu me lembro como fosse hoje, a irmã pregando, me lembro como fosse hoje, 2 Crônica, capítulo 20. Essa peleja não é vossa. Deixa Deus pelejar por você. Rapaz, eu chorava e quando ela fez o apelo, eu fui lá na frente. E naquela noite, o pastor daquela igreja me deu um abraço tão gostoso e eu fui batizado com o Espírito Santo. Na sua conversão? Na minha conversão. Glória a Deus. Aí de lá pra cá eu comecei a vir buscar ao Senhor e nunca mais se afastei. Que bênção, hein? E a gente, olhando o seu testemunho, pastor, a gente vê duas coisas. O poder da oração. Sim. Porque tinha alguém orando. Sim. A sua mãe orava, todas as vezes que você chegava em casa, sim, sua mãe estava em oração. A irmã, que o senhor citou, que sempre orava, ainda sim, pregava, dizendo que não desistia. Então, para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, vale a pena orar. Vale a pena buscar a Deus, porque a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Então, na medida que você vai pregando, vai anunciando e está orando, Deus está trabalhando. Deus e o senhor hoje é um testemunho vivo de uma conversão e com batismo com o Espírito Santo. Com batismo com o Espírito Santo. Isso marcou muito. E já aproveitando, antes de acontecer esse episódio, eu tive um outro. Houve uma chacina, chacina, né? Nós tínhamos uma casa alugada e a gente sempre trabalhava nessa casa, que a gente usava essa casa. E nesse dia tava eu e mais 5 pessoas. Eu, mais 4 homens e mais uma menina. E quando foi por volta de 8 horas da manhã, mas isso foi antes desse episódio que eu te contei agora, que esse foi o último que
Só Jesus, porque eu vi de perto. Sim. E quando foi por volta de 8 horas, eu senti vontade de ir em casa. Eu falei pros meninos que estavam lá e pra mim, não, eu vou em casa, hoje eu quero jantar em casa, porque a gente sempre pedia alguma coisa, bandé, alguma coisa pra comer. E nós estávamos enrolando ali, né? Nós estávamos preparando pra distribuir. E eu senti vontade de ir em casa, falei, eu vou lá em casa, vou comer e daqui a pouco eu volto. Isso era 8 horas da noite, fui pra casa, comi, fiquei conversando com a minha mãe e com meu pai e deitei no sofá. Isso aqui é muito forte. E quando eu deitei no sofá, eu acabei dormindo. Eu dormi. E quando foi por volta de 5 horas da manhã, eu despertei minha mãe e meu pai de pé na porta da cozinha. E eu dormia, tinha uma salinha, né? E eu falei, o que aconteceu? Aí minha mãe, não sai pra rua não, porque teve tiroteio essa noite aí. Tá cheio de polícia aí. E a gente, né, meio rebelde, meio não totalmente rebelde, eu fui lá ver o que estava acontecendo. Saí no portão, verdadeiramente, a rua estava cheia de polícia e lotada de gente, 5 horas da manhã para 6 e tal. E eu perguntei o que aconteceu. Aí falaram para mim, olha, veio uns polícias aí de Diadema, invadiu a casa onde estava fulano, ciclano e bertano e mataram todos eles. Eu falei, meu Deus. E aí tá bom, acabou. Quando foi por volta de meio-dia, todo mundo foi embora, já tinha tirado os corpos, né? E aí, pastor Marcelo, eu fui lá dentro da casa pra ver como tava. Uma coisa assim, horrível. Sangue, aquele sangueiro no chão, na mesa, na parede, no armário, na cama, no guarda-roupa. Sangue por toda a casa. Acho que eles tentaram correr ou trocar tiro com a polícia, não deu. 4 pessoas, a menina tinha ido embora também. Mas os 4 que estavam lá, eles morreram. E se eu tivesse lá e a menina tivesse lá, nós também não estaríamos. Eu não estaria aqui contando esse testemunho para você. Então foi um verdadeiro livramento. Verdadeiro livramento. Mas eu não parei aí, eu só parei com esse que eu te falei agora. Sim. Mas esse foi um verdadeiro livramento. Eu acredito muito que Deus tinha uma obra na minha vida mesmo. Deus tinha uma chamada para onde eu estou hoje. Glória a Deus. Irmãos, amigos que nos acompanham, pastor Rogério Moura, que hoje é pastor, ele está aqui com o seu testemunho, muito impactante e nos leva a imaginar o poder da palavra. Deus ainda liberta, Deus ainda transforma, Deus ainda levanta, vale a pena crer, vale a pena acreditar, pastor Rogério. Vale sim, pastor. Inclusive, eu quero aproveitar essa oportunidade. Se você conhece uma pessoa, melhor dizer assim, se você conhece uma pessoa que está nas drogas, na prostituição, que está fazendo coisa errada, ore por ela. Jejue, consagre, busque por ela. Por quê? Porque ela está cega pelo inimigo, como eu estava cego. Só que a gente vê na sociedade hoje, elas não valorizam essas pessoas, porque ela faz muita maldade. Mas eu quero dizer algo para você. Essas pessoas só fazem maldade, não é porque ela quer, é porque tem um espírito maligno sobre a vida dela. Como é que um pai mata uma criança? Normal, não mata. Uma mãe mata uma criança? Normal, não mata. Você mataria seu filho? Não. Mas quando a pessoa dá lugar para o espírito maligno, ela faz coisas que até o diabo duvidava. E era isso que estava acontecendo comigo. E nós temos testemunhos bíblicos, né, pastor? Sim. Nós temos, lembrar aqui de 2 nomes, né? Moisés foi um assassino. Sim. Não conhecendo Deus ainda, por mais que houve uma estrutura, porque ele foi criado pela sua mãe, então ele sabia a essência do hebreu, o Deus de Israel, mas ele mata um egípcio com as suas próprias mãos. Sim. E oculta o homicídio, né? Sim. O apóstolo Paulo, ele corroborou com a morte de Estevão. Sim. Era um grande perseguidor da igreja. Hoje, inclusive, até esses dias vi um tema da mensagem terrorista, né, da igreja primitiva, que era o apóstolo Paulo. Mas foi o maior missionário da história após Cristo. Sim. Então, todos esses homens nos inspiram e nos mostram que Deus, ele salva, Deus liberta, Deus transforma e muda o homem. Sim, exatamente. É o poder do evangelho. Exatamente. A sociedade pode discriminar, ninguém pode acreditar. No seu caso, como o senhor começou aqui a nossa fala, dizendo que ninguém acreditava na sua chamada, no seu ministério.
talvez pelo fato da sua história. Sim. E hoje o senhor está aqui. Pastor Rogério Moura, pregador da palavra, pastor e com esse testemunho abençoado. Que benção. Glória a Deus. Como nasceu essa chamada ministerial? O senhor comentou que com 2 anos já orava, buscava Deus, queria pregar. Mas houve uma inspiração, o senhor viu alguém pregando, o senhor participou de algum evento. Quem foi, aproveitando aqui essa oportunidade, quem foi a sua primeira inspiração como pregador, que houve esse sentimento no seu coração? Então, eu vi os pastores pregar. Seus pastores locais. Isso. E isso chamava muita atenção. Eu cheguei a comprar vídeos, cassetes, na época que era... como é o nome daquele negócio lá? Cassete, né? Fita cassete? Cassete. E eu cheguei a comprar muitos daquilo lá para mim ir aprendendo, entendeu? E fora o meu pastor, eu me inspirava muito Gilvan Rodrigues, pastor Marcos Feliciano, o Carvalho Júnior da época também, Takayama. Existe aí 2 gerações, né? Os pregadores aí que estão nos acompanhando sabem. A primeira geração veio do pastor Gesiel. Sim, pastor Gesiel. Gesiel Gomes, né? Que é o chamado príncipe dos pregadores. E aí vem pastor Gilvan, Napoleão também. Napoleão Falcão. E a partir do pastor Marco Feliciano, vem ali um divisor de águas, até de estilos, né? Sim. De pregação. Mas eu acredito que na época da sua conversão... Foi mais para esses nomes antigos, né? Sim, foi. Pastor Gilvan, que é uma referência muito grande. Foi. E ali nasceu, então... O desejo. O desejo de pregar. Desejo. E depois de quantos anos o senhor estava ministrando? Depois de uns 7 anos. 7 anos? 7 anos. Eu já comecei a fazer um malabarismo. Ah, é? Porque... No começo, todo começo é muito... Até hoje pregar aqui hoje. Tive a oportunidade aqui no São Carlos. O pastor que o senhor uma igreja linda dessa, você treme na base. Então até hoje eu tremo. Mas esse é o segredo para quem prega. Sim. Quando a gente continua tremendo, é sinal que é uma dependência aí Exatamente. do Espírito Santo. E vale um alô, né? Uma orientação para os pregadores. Enquanto estiver tremendo, tá bom. O problema é quando parar de tremer. É verdade. Outra coisa, pastor Marcelo, que chamou muita atenção foi a profecia. O Vitor Ângelo está aqui hoje, que me acompanhou no culto hoje. Ele conheceu, acredito que você conheceu a irmã Denise, né? Meu pastor, eu vi Deus usar aquela mulher de tirar a gente do púlpito. E realmente em pecado. De Deus curar através daquela mulher. E tudo que aquela mulher falava, acontecia. A irmã Denise, que era saudosa irmã Denise, desculpa. Saudosa irmã Denise. Isso, era a minha pastora na época. Não. Sua pastora do Ministério de Americanópolis. Isso. Rapaz, e o povo tinha medo de ir na igreja. Tinha um culto de libertação, segunda-feira, que até hoje tem. O pessoal tinha medo de ir lá. E aquilo lá me inspirou demais. Eu falei, eu quero ser igual essa mulher, quero ser igual essa irmã. Aquilo lá me inspirou. Falei, Jesus, como que é? Me mostra, me dá. E comecei a jejuar. Eu jejuava demais. Demais para ter. Então ela foi a minha inspiração. Mas como é que Deus mostra a vida dele? Deus mostra a vida dessa mulher. Olha, tá chorando, é demônio que cai e tal. E eu senti esse desejo de ser profeta. E aí o Senhor começou a realizar o desejo do meu coração. Glória a Deus, que bênção. Ministério de pastor tem que ter a esposa. Tem que ter Senão esposa. não é completo. Não. Sim ou não? Claro, com Fala certeza. um pouco de como o senhor conheceu a irmã Débora. Quanto tempo que vocês estão casados? Fala um pouco da sua história aí. A Débora é uma bênção. A Débora é uma mulher de Deus, que Deus me deu. Sou muito grato a Deus pela vida dela. A Débora, eu estava... Quando eu fiquei firme mesmo, eu trabalhava na lotação na época. E eu conheci a Débora até no bairro onde eu morava, que tinha umas amigas dela e tal. Foi ali que eu conheci ela, comecei a namorar. E só que eu cheguei um dia nela e disse, filha, eu tô firme na igreja e Deus tem me abençoado e eu quero ser pastor.
Falava pra ela. Foi diretão mesmo, assim? Direto. Chamou de filha? E eu preciso casar. Amor. Amor. Eu preciso casar. Tem Filha foi que agora ser o tempo. mais romântico pra gente orientar os jovens aí que estão assistindo Falei, meu amor, eu chamar preciso... de filha assim é meio... É que já passou uma certa idade, você já acaba chamando de filha, né? Hoje, como esposo, mas na época, vocês estão se conhecendo... Sim. Passa um segredo aí para os jovens que estão nos acompanhando a conquistar. Então vou dar um conselho para vocês. Chega devagar, tranquilo, com muito amor e carinho, sem pressa, tá? Porque a Débora, a gente se conhecemos, mas pra gente começar a namorar ainda foi uns dias, viu? Não é assim da noite pro dia. Principalmente naquela época, né? Sem WhatsApp... Sem WhatsApp. Acho que na época rede social. Nós tinha, não sei se nós tínhamos Orkut já ou se nós já tinha o Bip. Vocês lembram do Bip? Bip, antigo. Acho que já tava nesse tempo do Bip. O celular... O senhor era da época da carta? Mandar carta, escrita? Não cheguei. Não, era muito... Não eu fiz muita carta, Vaso. Muita carta. Olha aí. A carta funciona também. Mas eu não fui, não. E mulher gosta disso. Né? Aquilo que você escreveu, fez um coraçãozinho. Então vai um alô aí pra moçada, que a carta ainda resolve também. Resolve. Tem inclusive um correio elegante que eles isso aí sim. Nas festas, mandava o correio elegante, coraçãozinho. Aquela cartinha na Bíblia, aquele negócio diferenciado, coraçãozinho. E sem contar, pastor Marcelo, que a Débora não era crente. Eu vim primeiro. Mas como a gente já tava namorando acho que 2 anos... Eu falei, filha, amor, eu preciso casar. Tem um ministério, que ela ficou meio assim. E hoje ela fala assim, você casou comigo por causa da igreja. Eu falei, não, é porque eu te amo mesmo. E aí, nós preparamos, né, tudo. Mas ela você já estava na igreja? Tava. E eu já tinha visto primeiro que ela. Sim. Mas não ministerialmente, ainda não servia como cooperador? Não pregava também? Não. E aí, ela aceitou, assim, meu Deus. E a gente começamos a preparar tudo, né? E ela veio para Jesus depois de 9 anos. Só que a Débora, Marcelo, ela tem algo muito especial. Isso eu falo para ela. Ela sempre respeitou os crentes. Ela sempre respeitou as pessoas que estavam comigo. Ela sempre respeitou o meu ministério. Só que ela falava assim, eu tenho a minha igreja, que ela ia no Padre Marcelo, e você tem a sua igreja. Mas eu sempre orei, falei, Deus, eu preciso dela do meu lado. Só que chegou um período que eu comecei a pregar. Chegou um período que eu comecei a exercitar o meu ministério. Só que sem ela. E eu me lembro que é tão triste você escutar algumas coisas. Seu nome é? Renilson. Eu ia pregar. Renilson. Eu ia pregar e... e aí o pastor perguntava, e sua esposa? O pessoal perguntava, e sua esposa? Eu falava, minha esposa não é crente ainda não. Aí alguns falavam, eita, que prova, hein, Vaso? Outros diziam, não, vamos orar para que Deus venha fazer a obra. Então foi esse período de tempo, mas nunca me atrapalhou. Sempre foi uma boa esposa, sempre foi uma boa mulher. Sempre cuidou de mim, sempre cuidou das minhas coisas. Nunca me desrespeitou, sempre foi batalhadora, trabalhadeira. Se ela estiver ouvindo depois, ela vai me dar um chocolate. Sempre foi ao meu favor, até hoje. Mas um dia o Senhor disse, não, eu preciso colocar ela do lado dele. E aí Deus, acredito que criou uma situação, isso é muito lindo. Nunca pare de orar. Nunca pare de buscar por alguém. A sua oração sempre terá uma resposta. Tenha certeza no que eu estou falando para você. Eu nunca desisti de orar pela Débora. E através da nossa oração, Deus nos surpreende. Escreva isso. A sua oração vai te surpreender. E aí um dia eu cheguei em casa. E aí eu trabalhava com vans, né? Cheguei em casa. Tomei banho e tal, deitei. E ela perguntou assim pra mim. Você não vai perguntar como foi meu dia? Você não quer saber o que tá acontecendo?
Eu falei, tá tudo bem com você, filha? Tudo bem. Tá tranquilo? O que tá acontecendo? Não, é que hoje eu fui na igreja com uma amiga e eu aceitei Jesus. Glória a Deus. E aquilo lá me deu uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. Só que ela já estava indo, não foi só aquele dia. Ela já estava indo escondida de mim. Por quê? Porque o Espírito de Deus já estava trabalhando. Ou seja, só que eu não estava vendo acontecer. Então vai aqui mais uma palavra para você. Ore, deixa Deus agir. Ore, Deus está trabalhando. Você não está vendo, mas Deus está trabalhando. E foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu estava fazendo a obra de Deus, enquanto eu estava orando, Deus estava trabalhando no coração da Débora. E hoje ela está aí, me acompanha. É uma mulher assim de oração, ora mais do que eu. Gosta demais de orar. E março agora nós fizemos 21 anos de casados. 21 anos? 21 anos de casado. Parabéns. E 3 de namoro. Glória a Deus, o senhor casou rápido. Casei muito rápido. Só passou 21 anos. 21 anos e graças a Deus nós temos feito a obra de Deus juntos. Inclusive hoje ela veio aqui comigo. E estamos vivendo algo extraordinário. Vale a pena, pastor Marcelo, orar. Glória a Deus. Pastor Rogério Moura, que está conosco aqui, contando um pouco da sua história, contando um pouco do seu testemunho. Pastor Rogério, nós temos um quadro aqui chamado quadro Indicação. Eu queria que o senhor fizesse uma indicação para nós de alguma coisa, de um livro, de um pregador, de um site, de algo. O que o senhor indicaria? Eu tenho o nome de um livro, só que eu esqueci o nome dele, tô tentando lembrar aqui. Eu esqueci o nome, rapaz, tá na ponta da língua, é muito bom de ler. Acho que é, se não me falha a memória, é Um Milagre em Minha Casa. Da CPAD. É, Um Milagre em Minha Casa. Um Milagre em Minha Casa, já li esse livro, muito bom. Ele é da Esse Casa Publicadora, aproveitando e até anunciando aqui, né, a nossa CPAD. Esse livro, ele faz parte da Casa Publicadora, Um Milagre em Minha Casa. Eu indico esse livro. E sua inspiração hoje? Um nome que o senhor tem aí de pregador, de mestre? Uma inspiração. Eu ainda tenho o Marcos Feliciano. Marco Feliciano? Eu ainda tenho ele. Acompanhou aquelas mensagens de 1999. Inclusive, Sonho de José. Isso. 4 poderes que lutam por a vida de um missionário. Foi a primeira mensagem dele. Olha, a primeira mensagem dele no Gideões Missionário. Quanto vale um amigo. Conheço muitas dele. Destronando Satanás. Assim, ele inspira demais. Ele prega sem medo. Ele traz uma inspiração assim tremenda, um avivamento como nunca. E nessa parte ele me inspira demais. E falando aqui sobre indicação, me veio em mente também um livro que eu deixo aqui também para os pregadores, e não só pregadores, mas irmãos que nos acompanham, Quarta Dimensão. Esse livro, ele marcou a minha vida, porque ele fala muito sobre o Paul Yur-Shu, que mudou-se o nome, né? David Yur-Shu, que é um dos grandes líderes, né, da Coreia, e ali Sim. conta a sua história de quando ele começou. Então vai indicação aí, Quarta Dimensão, você vai ser muito edificado com este livro. E um outro livro, pastor Rogério, que eu acredito que o senhor já leu também, Heróis da Fé. Tô terminando de ler a 3ª vez. Terceira vez? Inspirador. Muito bom. Heróis da Fé não pode faltar Não. na biblioteca daqueles que querem pregar e daqueles que servem a Deus. Porque a história não acabou. Não. Atos 29, ele continua. Continua. Da mesma forma que os apóstolos foram usados, Deus também, através da sua história, levantou grandes avivalistas que sacudiu aí o mundo com o seu testemunho, com as suas ações, e é aberto a todos nós. Sim. Aqueles que
que desejam de fato viver o sobrenatural de Deus, pastor Rogério, eu acredito que precisa ler esse livro. Para encerrar aqui a nossa entrevista, sua participação, passa muito rápido o tempo, né? Conte algo sobrenatural que marcou o seu ministério, falando sobre fé, falando sobre Atos 29, que a história continua. E vamos encerrar aí com algo sobrenatural que marcou o seu ministério. Eu tenho vários milagres, várias coisas que vêm acontecendo. O senhor falando de heróis da fé, os apóstolos. O segredo, pastor Marcelo, é se separar, é renunciar. Renunciar ao pecado, renunciar aquilo que é ruim e buscar que a gente vive esses milagres. Eu tenho um milagre agora que está no meu Instagram. Uma menina, ela tinha a língua travada, não falava certas palavras. E eu faço uma live toda terça-feira pelo Instagram, às 21h57. Toda terça-feira? Toda terça-feira. Só que antes de eu fazer essa live, eu me preparo. Eu oro, eu jejum, consagro, eu busco. Por quê? Para que venha acontecer milagres. E numa das ministrações dessa live, essa mãe entrou. E Deus começou a me usar para falar com ela. Que estava destravando algo dentro da casa dela, só que eu não sabia o que era. E ela chorou tanto, que a filha dela veio até ela e começou a falar. Meu Deus. Sobrenatural. Não, começou a falar. Eles não dormiram à noite. Saíram... Era Jesus aonde estava e a multidão acompanhava ele. Por quê? Porque as pessoas vai lá, Jesus vai te curar, Jesus tal. E essa mulher começou a espalhar o que Deus fez na vida dela. Naquela noite, Deus destravou a língua da filha dela. Naquela noite. Glória a Deus. Isso marca. Então, vale a pena orar, jejuar, renunciar, pagar o preço. E eu tenho vivido isso. E eu fico... Igual hoje eu falei uma palavra, não sei se vocês observaram, que Deus falou claramente comigo que somente pregar. Somente fala a minha palavra, deixa que eu faço. E aí, sabe o que está acontecendo? Caroço está desaparecendo, manchas do corpo está desaparecendo. As pessoas vêm aceitar Jesus facilmente. Igual esse menino hoje, o senhor já falou e já veio. Sim. Eu tive pregando agora, domingo, 7 desviados voltaram, tudo chorando, e Deus renovando. Então isso é milagre. O maior milagre para mim é a salvação, depois vem a cura. Então eu vivo isso. Esses milagres extraordinários. Embora que hoje muita gente não crê, mas Jesus não mudou. Ele continua fazendo milagre. Então essa experiência, de muitas, mas essa experiência marcou muito nas redes sociais. Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Rogério, foi uma alegria poder recebê-lo aqui, passar esses minutos juntos com o senhor, toda a equipe. Foi muito edificante em poder ver o quanto Deus te abençoou e tem te abençoado até hoje. Que Deus te abençoe grandemente. Quero agradecer a sua presença aqui nessa noite conosco. Deus abençoe a toda a equipe aqui. E quero também deixar aqui novamente a todos que estão nos acompanhando. Acesse nossas redes sociais, Instagram, está aparecendo aí na tela, o YouTube, o nosso canal. Seja inscrito, nos siga lá no Instagram, nos acompanhe. Esse podcast pode mudar vidas, pode mudar história. Ver o pastor Rogério falando a respeito de algo sobrenatural impacta o meu coração. Porque muitos não acreditam mais em milagres. Muitos não acreditam mais no sobrenatural. Mas a palavra do Senhor nos diz que o nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda salva, Ele ainda cura, Ele ainda liberta. E existe uma promessa que Ele virá buscar a sua igreja para as mansões celestiais. Receba essa palavra no seu coração e Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Rogério, vamos terminar orando? Vamos eu posso orar? Falar do meu Instagram? Pode, por favor. Tá aí, siga lá, o meu Instagram é pr.rogeriomoro. Vocês não vão fazer barulho também, não? Uhul! Essa equipe aqui é uma benção. Pastor Marcelo, muito obrigado pelo carinho, convite, confiança. Toda essa equipe maravilhosa. Todos vocês aí que
estão assistindo, vão assistir, que vocês possam ser impactados. Mas vai lá no Instagram, pr.Rogério Moura. Tá olha, tá aparecendo ali, aqui, ó. Olha que bonito. Olha aí, olha esse que homem. moço bonito. Olha aí, todos os dias, todos os dias, pastor Marcelo, tem uma palavra do dia. Seja ela falada ou seja ela escrita. Tem Glória uma a Deus. palavra do dia Que benção. que pode mudar a história de uma pessoa, de uma família inteira no dia. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, Sim, eterno Jesus. Pai. Te louvamos, Te Senhor, por essa agradecemos noite, por essa tudo que o Senhor tem oportunidade. feito. Te Que louvamos o Senhor possa por a abençoar, equipe, Senhor, o teu filho. por esse podcast. Pastor Marcelo, por esse toda novo essa quadro. equipe. Pode contar, pastor. todas as Pela pessoas, vida do pastor Pai, Rogério Moura. que vão assistir, que Todos vão aqueles ouvir, que serão alcançados que por o Senhor esse venha fazer testemunho. milagres Por extraordinários, esse Pai. podcast, Senhor. Estamos aqui crendo, Estende as tuas mãos estamos poderosas. acreditando, Senhor. Ó, meu Deus, num que neste lar, grande mover, que sobre esta Senhor. vida venha Ah, acontecer Senhor. algo sobrenatural. Um grande mover, Que Senhor, os do teu milagres Espírito Santo. venham, Senhor, alcançar Vai de encontro a essa situação. todos aqueles que crerem, Realiza Senhor. o milagre, Todos Senhor. aqueles que No acreditam. nome de Jesus. Nós ministramos a cura, Em Senhor. nome de Jesus. Ministramos a libertação, Em nome Jesus. de Jesus. Alcance, Ministramos Senhor. poder do céu, Em ó nome Pai, de Jesus. sobre esta casa, sobre esta Em família, nome de Jesus. sobre este casamento, Confirma, Senhor, a tua bênção. sobre esta vida, meu Pai. sobre cada um Ricalabachuri lamai. Oh, Espírito Oh, Santo meu de Deus, nós te agradecemos, Pai. Ah, Senhor, nós acreditamos, Sentimos, meu Senhor, Deus, de perto no a grande tua mover presença. do teu Espírito Pai, nós Santo, te louvamos, Pai. te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senti a presença do Senhor aqui. Tá forte Amém. demais. Tá. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado pela sua companhia.